Então, a vida. Nós agora vamos filosofar um pouquinho sobre a vida, que é esse jogo de antagonismos. Porque quanto mais nós compreendermos isso, nós vamos aceitar a dinâmica da vida, que é a eterna dualidade, a nossa. Compreender também que a nossa metanoia, o nosso envelhecimento vai ser realmente sairmos da polaridade e encontrarmos essa unidade. Eu digo que nós somos um pouquinho burros, porque a maioria de nós da cultura ocidental tem como base o Gênesis. E o Gênesis tem a verdade fundamental que a gente até hoje não entendeu. O Adão estava lá, foi tentado, né, para comer a árvore da vida ou a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E ele escolheu a árvore do conhecimento, bem e mal. E aí se estabeleceu a nossa consciência. E é isso que muitas vezes até hoje a gente não vive, não acredita, e o Jung propõe que a velhice, o amadurecimento tem que trazer para a gente literalmente essa consciência. Então, e ele fala, mas aí veio aquela coisa horrorosa da cultura, né? Que a Eva tentou Adão. Não, era só Adão ter sido firme e falar, não, não vou comer. Comeu porque ele quis. Mas a cultura condenou a Eva, porque a Eva tentou Adão e veio essa coisa horrorosa que a mulher seduz, etc. e tal. Gente, isso é tão terrível que quando jovem aqui em São João del Rei criança, a gente tinha que pôr véu na igreja. Eu nunca soube o motivo do véu. Era para que nós mulheres não tentássemos os anjos. Que coisa horrível. Olha como a mulher teve essa coisa, né, de tentadora, de pecado horroroso. E aí alguém uma vez disse, eu dando uma palestra, não, era só o Adão falar não, ele não falou porque ele não quis. E a culpa caiu na Eva, né, coitadinha. Mas então a vida é isso, gente, o eterno E. E o tempo todo hoje, o que eu vou falar um pouquinho de Jung, né, do muito que Jung trouxe, é que cada vez mais na vida a gente tem que sair do ou para o E, porque isso é a nossa verdade ôntica, essencial, né? Então a vida é isso, nascimento e morte, perda e ganho, alegria e dor, mas a gente não quer saber doer, né? A gente quer saber de nascer, crescer, de ganhar e de ter muita alegria, o resto a gente quer negar. E o Jung, com muita verdade essencial, ele diz: a unilateralidade é um sinal de barbárie. E por que que o nosso mundo hoje está horroroso? Porque cada vez a realidade está polarizada. E quanto maior a polarização, maior a barbárie, nos afirma o querido mestre. Então, gente, esse jogo de antagonismos é justamente isso, né? Nascer, ainda eu pus uma interrogação, nascer, crescer, envelhecer, morrer. E morrer, uns acreditam que a gente vai virar só pó mesmo, outros acreditam que de alguma forma a gente vai para a vida eterna, para o paraíso, se mereceu para o purgatório. Outros acreditam que a reencarnação não importa, mas a maioria acredita que a vida perdura. Poucos acreditam que não, que morreu, virou cinza, acabou. Então, envelhecer é como escalar uma grande montanha. Enquanto se sobe, as forças diminuem, mas a visão é mais livre, mais ampla e mais tranquila. Então, acreditarmos nisso é fundamental. É isso que a metanoia vai nos propiciar, se a gente der essa virada, né, fizer essa guinada, para realmente entrarmos nessa dinâmica. Oba, tem hora que eu não sei onde apertar. Porque eu pus duas interrogaçõezinhas, no que vem antes e no que vem depois. Grandes interrogações. E cada um tem a sua verdade, a sua explicação, aquilo que embasa, né? Então, o que a vida na realidade, né, gente? É um desenvolvimento contínuo. Infância, adolescência, maturidade, velhice, né? Daquela sementinha germinal. Então, FIRE é esse fazer-se durante toda a vida. E isso é maravilhoso, porque antigamente, como eu falei até quando eu comecei a fazer a faculdade, nos meus idos, sei lá, 50 anos atrás, não tinha psicologia do envelhecimento. Não havia psicologia do envelhecimento. Era infância, adolescência e maturidade. Porque depois de velho, não se
E o próprio Freud não aceitava paciente mais velho, porque ele disse que não tinha transformação. Por isso que Jung é maravilhoso, ele foi pioneiro em trazer para a gente essa verdade do nosso crescimento ao longo da vida, né? Então, as mudanças adaptativas são constantes, adaptativas, porque a gente tem que estar sempre se adaptando, a vida muda, as pessoas mudam, tudo muda, né? Essa é a essência da vida. Então, diferentes apogeus e declínios em diferentes ciclos. Uma vez eu fui dar uma palestra lá no antigo IBMR, eu já ia falar sobre o envelhecimento, né? E me puseram para falar primeiro. Aí eu pedi ao professor Hermínio, que era o diretor, que eu falasse por último. Justamente por quê? Porque a gente acha que só a velhice tem perda. Aí a profissional da infância, porque o bebê aí vai perder o peitinho da mãe, sair do útero, o trauma do nascimento, vai perder o peitinho da mãe, depois ele vai ter que sair de casa para ir para a escola. Então começou a falar. Depois, na adolescência, outras mudanças, perdas. Então, foi muito legal, porque a gente considera, velhice, muita perda. Não, todas as faixas etárias têm as suas perdas e elas são proporcionais, né, àquele desenvolvimento de cada uma dessas fases, tanto na infância quanto na adolescência e na velhice. Então, apogeus e declínios ao longo da vida. Então, gente, a grande questão, e aí eu vou voltar à beleza lá do Galeano, né, é a visão linear e orgânica, né, da vida como categorias que são crescimento, culminância, contração, declínio, que é realmente estar ligado na biologia. E quanto mais nós nos identificamos com essa realidade, mais sofremos. E a visão circular e dialética é a observação de tendências e peculiaridades de cada um, com alternâncias de perdas e ganhos ao longo da vida, e a singularidade de cada sujeito. Não tem uma velhice igual a outra, como não tem um ser igual a outro. Então, a grande questão que se coloca hoje, né, dentro do entendimento do envelhecimento, é foco na biologia ou foco na biografia. E isso que vai fazer toda a diferença. E trabalhando com os idosos, né? Na terapia dos idosos, dos velhos, né? Eu não gosto de falar em idoso, porque idoso é idade. E eu não tenho idade, eu tenho personalidade, eu sou um sujeito da minha vida. Por isso que eu falo, eu sou uma velha, ainda falo bem assim, eu sou uma velha maravilhosa. Ó, tá ficando gaga? Problema de quem pensa, mas eu me sinto uma velha maravilhosa. Ainda cheia de vida, de sonhos, né? Atuante, crendo na vida e cheia de doença. Tem diabetes, tem colesterol, tem tudo que puder imaginar. Mas graças a Deus a medicina está aí, a gente toma remédio e fica bem, né? Então, é, cada vez mais essa questão da alternância de ganhos e perdas em todos os momentos da vida e a singularidade de cada um de nós. Então, o que importa, gente, é a nossa biografia, é aquilo que estamos fazendo com os nossos potenciais. E dentro da gerontologia, a gente tem eu fiz um resumo bem pequenininho só para dar uma noção como é que a gerontologia vê isso. A primeira é a natureza estrutural e quantitativa das transformações, que foi o que vigorou durante muitos anos na gerontologia também. Depois vem a natureza das progressões com mudanças evolutivas. E esse paradigma de mudanças contínuas e ordenadas. E aí veio o último paradigma na qual o nosso mestre Jung foi pioneiro, que é o paradigma dialético, desenvolvimento ao longo da vida. Então, dentro dessas mudanças ordenadas, o Freud já teve oral, anal, fálica, genital. Piaget, pensamento concreto, operacional, abstrato, à medida que vai crescendo. Né? Biller, criança dependente, fase da expansão, da culminância, do conflito e da contração. Erickson, infância, brinquedo, escolar, adolescência, fase adulta, da maturidade, velhice. E Erickson foi muito legal, porque ele, da velhice, ele depois criou a gerotranscendência, que seria o máximo de uma possível evolução. Né? E o paradigma dialético. Aí, gente, é que a gente vê como esse velhinho do Jung foi danadinho. Ele foi o pioneiro.
Só que na gerontologia ninguém fala do Jung, né? Quando eu fui fazer gerontologia, especialização, era só Baltes, Ruiz e Lipes, principalmente Baltes, né? Que na década de 70 começaram a criar o paradigma dialético ou do desenvolvimento ao longo da vida. Só que Jung trouxe isso para a gente desde a década de 1930, quando ele começa a falar da nossa individuação. Então a gente vê como ele foi pioneiro, né? E eu era uma voz clamando no deserto da gerontologia, porque né, a maioria de lá também não era, os psicólogos não eram, a maioria não era junguiana, era tudo freudiana, a maioria era freudiana, e a gente vê então como realmente ele foi pioneiro em trazer para nós essa verdade. Então, o que é esse processo de individuação que Jung propõe para a gente? Diferenças de desempenho e realização por toda a vida, os investimentos libidinais na pluralidade dos desejos. Então, quando Jung traz o conceito de libido para nós, ele foi fundamental, a gente vai ver isso depois. Tornar-se o que está destinado a ser, único e singular. Quando ele falou do nosso, que cada um nasce único, né? Que igual a nossa impressão digital, não tem uma igual a outra dentro da biologia, e ele fala, pô, na nossa cabecinha também, na nossa psique, não tem uma impressão igual a outra, somos únicos e singulares. Isso é maravilhoso, gente. E é essa consciência que eu acho que dignifica o nosso envelhecimento. Despojamento das máscaras da persona, não é? Isso é o processo da individuação, onde a gente cada vez mais vai poder ser mais fiel a si mesmo, mais autêntico, e o confronto com a finitude e a morte. O processo de individuação, de uma forma bem sintética, prioriza essas dinâmicas. Então, vida, individuação. Tornar-se o que está destinado a ser, único e singular. Eu acho que essa consciência é muito fundamental para que a gente realmente acredite na nossa singularidade, na nossa essência. Processo de constituição da essência individual e original. Desenvolvimento do indivíduo, um ser diferenciado do todo. Um processo que termina na experiência da morte. Por isso que a questão da morte, quando a gente for falar da metanoia, é tão vital, é tão importante. Confrontar e integrar novos valores é vital. Então, esse processo de individuação, trazer para a consciência e vida a dinamis e o eros dos arquétipos contidos em nossa célula originária e original. O self, matriz e nutriz de todo o nosso processo psíquico. Então, quando o Jung diz, né, que a meia-idade, essa metanoia, tem que trazer cada vez para nós, se nós ainda não alcançamos essa consciência, a consciência do self e de todo o seu significado na nossa vida. Então, o processo vital é um desenvolvimento contínuo. E Jung vai trazer duas fases da vida. A primeira fase, a primeira metade, ele a chama de natural e diz que é diástole. A segunda metade é a cultural, ele chama de sístole. Outro dia eu fui dar uma palestra num grupo de envelhecimento aqui em São João del Rei, falando sobre o processo de envelhecimento, e eu falei das duas fases da vida. E aí uma pessoa bem mais velha, com mais de 80 e tantos anos, quando eu terminei a apresentação, sei lá, em vez dele vir falar alguma coisa, ele chegou todo assim, eu estou na diástole. Eu falei, meu Deus, que babaquice. Primeiro, ele não entendeu nada do que eu falei, segundo, ele se expôs, né? Mas assim, velho, velho, ele foi inclusive da minha época de faculdade e era mais velho. Eu estou na diástole, parecendo um gatão. Enfim, é isso. Diástole, expansão egóica para ganhar o mundo externo. Sístole, expansão egóica, retornando ao self. A diástole são conquistas, poder, dinheiro. A sístole, maior abertura
para o inconsciente, ao inconsciente. A diástole são valores mais físicos, materiais, e a sístole seriam mais valores filosóficos, valores da alma, valores intrínsecos, psíquicos. O Jung diz que o herói é o símbolo da primeira fase da vida, o símbolo é Hércules, aquele que não envelhece. Então, expansão egóica, lutas, conquistas. A palavra-chave da primeira fase é vitória, e o símbolo é empunhar a espada, né? Briga, luta por tudo. Autoafirmação egóica, receber mais e mais. E a segunda fase, a sístole, o símbolo é o velho sábio, Geras, que é um homem calvo e curvo, né? Um velho. Então, o que essa segunda fase traz para a gente, a sístole? Um desapego reflexivo, mediação e comunicação. A palavra-chave não é mais vitória, é emancipação. Eu não estou a fim de empunhar a espada, mas cada vez mais erguer pontes. Olha que coisa linda esses símbolos, né, que a gente tem dentro desse processo. E o erguer pontes e empunhar a espada seria a fase de realmente polarizar nos antagonismos. E erguer pontes é conciliar os opostos, os contrários, que seria a tarefa da segunda metade da vida. Autotranscendência e vivências do self. Então, o ser biológico e o ser biográfico, qualidades do corpo e qualidades da alma. Na biológica é quantidade de anos, no outro é quantidade de significados. Os órgãos ativos ou a integridade da pessoa. Dor física, dor total, sofrimento. O imperativo mais tecnológico, no biográfico, os valores da pessoa. No ser biológico, uma ética fisicista, o vitalismo, e no ser biográfico, uma ética humana, a ética mais da complexidade. É que o Edgar Morin que traz muito isso para a gente. Então, gente, Hillman convoca a perceber o que expressa a nossa natureza mais íntima. Nos identificamos com estruturas da fisiologia e limitações do corpo ou com estruturas da psicologia e caráter. E Hillman nos fala isso agora. A sabedoria do Einstein para nós, né? É realmente a gente acreditar, né, gente, que tudo na vida é um milagre. Quem somos nós? A gente está questionando, questionando, questionando. A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte de toda a arte e ciências verdadeiras. Quer dizer, tem gente que acha que, né, o racionalismo, o cientificismo cada vez mais é negando os milagres, é negando grandes incógnitas, né, que a vida vai colocando para a gente. Então, existem duas leis fundamentais, isso é um esquema do Boff que eu gosto muito, o homem-corpo, essa corporeidade biológica que perde a vitalidade, fenece, angústia e medo, né? E vem a morte, é regido pela lei da entropia e a lei da ascensão, é o homem-alma, que ele chama de corporeidade pancósmica, busca sentido, revitaliza e faz as ressignificações necessárias. O fruto da vida biológica são a criança, mas o fruto da vida psicológica é o sentido. Eu vou colocar rapidinho agora essa verdade fundamental, que é a introdução à entropia. A entropia é um processo natural da física, então, do nosso corpo, da nossa biologia, é um conceito termodinâmico que mede o grau de desordem das partículas de um sistema físico. Então, toda a natureza física vai passar por esse processo de degradação. Essa imagem é bobinha, mas é legal, né? O quarto arrumadinho, quando a gente ainda está na fase do crescimento, tudo se organizando, e depois vai começar essa baguncinha mesmo. Não tem como. A desorganização que é realidade, sim. É isso, a entropia está muito ligada a essa realidade física, né, do passado, do nascimento até o fim e a morte. E a psíquica, né, como o Boff coloca, a nossa vida psíquica, os ideais na fonte, no futuro, a força do esperançar.
Essa palavra é maravilhosa, e aí eu me remeto um pouquinho à beleza de Nietzsche, que ele tinha. A coisa, né? Ele falava muito que a palavra fundamental na vida devia de ser o esperançar, que é ação em busca dos sonhos, ação em busca dos ideais. Depois alguém aqui no Brasil também já começou a usar muito essa expressão, a força do esperançar, que é a atividade, é a ação. O que está chegando do futuro cometa e não nadar contra a natureza. Isso é essa consciência, não é? Que a gente tem que ter, porque a entropia está aí, a vida física é isso, é queda, degradação, e o final é esse mesmo, não tem outro. Mas a ciência hoje já estuda o que eles chamam de negentropia, ou a entropia negativa, que é o oposto da entropia. Enquanto esta última diz respeito à tendência ao caos, a negentropia se refere à capacidade de organização de um sistema. Isso hoje na gerontologia a gente vai chamar de neuroplasticidade. Hunter, tô aqui, Hunter. A gente vai chamar de neuroplasticidade ou de gerodinâmica, né? Então, o que é essa energia-entropia? É um processo de obtenção de informação. O sistema precisa reabastecer-se de informação para manter a sua estrutura. A energia-entropia utiliza a informação como meio de instrumento de ordenação do sistema. Quer dizer, dentro da entropia, há essa possibilidade da energia-entropia. E principalmente para nós, seres humanos, que envelhecemos, né? Então, hoje, a gerontologia cada vez mais vai falar da neuroplasticidade, que é a capacidade de adaptação do sistema nervoso a mudanças nas condições do ambiente que ocorrem no dia a dia do indivíduo. Está relacionado ao desenvolvimento, à adaptação e ao aprendizado. Então, basicamente é isso. A neuroplasticidade é captar a informação, processar a informação e passar adiante. Olha que legal. Então, por isso que cada vez mais os envelhecimentos vão tratar da memória, que é para realmente a pessoa abrir o leque mental, fazer ressignificações e trocar. E isso que vai, essa neuroplasticidade, gerodinâmica, são palavras-chave da gerontologia. Então, qual é o fundamento dessa plasticidade? A gente vai encontrar isso no velho Heráclito. A realidade é impermanência e dever. Nada é permanente, exceto a mudança. Então, esse grande filósofo pré-socrático, ele trouxe para a gente uma verdade que quanto mais nós nos interarmos dela, nós poderemos entrar, viver uma metanoia, entrar num processo de envelhecimento de uma forma mais positiva, né? Só a mudança não muda. Pantarei é a expressão grega, tudo passa. A realidade é temporalidade, devir, mudança. E o grande problema é que nós não gostamos de mudança. A gente se apega e tem dificuldade em aceitar as mudanças. Quem não muda, dança. É eu acho que eu vou correr um pouquinho, que eu estou sentindo que o tempo passa, o cronômetro aqui passa e eu vou correr um pouquinho. Então, o importante de tudo isso, para embasar esse conceito, né, da dualidade do tempo todo e da mudança, o Jung é muito legal, que ele vai falar do mundo, né, que ele é cruel, mas também ele é de uma beleza divina. E como em toda questão metafísica, ambos são verdadeiros. A vida é sentido e não sentido. Ou possui sentido e não sentido. Tenho a ansiosa esperança que o sentido prevaleça e ganhe a batalha, nos afirma Jung em Memórias, Sonhos e Reflexões. Então, gente, isso aqui, eu estou trazendo sempre essa realidade do mundo, porque a metanoia vai embasar muito nesse conceito do E, excluindo o ou. Então, a vida humana é um laboratório de mudanças, impermanência e evolução, vontade de potência, que seria esse esperançar, e essa plasticidade comportamental, dinâmica do dever e não estática do ser. Quanto mais nós nos aproximamos, né, da meia-idade,
e para vivermos essa metanoia e entrarmos no processo real do envelhecimento mais constatado, porque a gente está envelhecendo desde que nasce, não tenha dúvida, quanto mais nós nos inserirmos na dinâmica do devir, nós estaremos mais abertos a sermos mais felizes. Então, a grande questão da nossa vida, né, nessa sabedoria, dessa dinâmica de transformação, é realmente cada vez mais a gente se liberar do papel de vítima. Ai, porque eu, agora eu não posso mais isso, eu não posso aquilo, eu perdi isso, e fica no papel de vítima. Pessoas que ao longo da vida se colocam sempre no porquê, vão viver o papel de vítima e vão ter um triste fim. E quanto mais a gente se entrega ao para quê, quer dizer, qual o sentido disso na minha vida? Que é o papel de aprendiz, a gente se prepara para um envelhecimento mais saudável. Eu recomendo a vocês um filme muito lindo chamado Garotas do Calendário. É um filme maravilhoso. Isso aí é uma imagem do filme. Então, e o Jung já falou muito isso. Né? Se a gente está na praia e vê lá nem lembro qual é o objeto que ele fala, mas por que é que isso veio parar aqui? Não, pergunte, qual o sentido disso? Por que será que eu encontrei essa garrafa aqui agora? Então, Jung também já foi um é, propagador mor de vivermos cada vez mais o para quê e não o porquê. Então, a dinâmica da vida é essa eterna transformação, a mudança eterna, ela não muda. Imobilidade, rigidez é inferno. Pensar a realidade, o tempo todo nós estamos isso em atividade, em processo, né? O Nina, jamais a baiana, eu sou assim, como é que ela fala? Eu sou assim, eu nasci Eu assim. nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, É a Gabriela. Gabriela, né? Isso não pode, não. Uma parte é aceitar, a gente tem que aceitar os dons daquilo que a gente é, mas a gente tem que estar muito aberta para a mudança. Cora Coralina diz: tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias a minha personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. Então, mudar, adaptar, né? Isso aí foi muito o trabalho de Balt Smith, que eu falei lá que na década de 70 começaram a trabalhar o processo do lifespan, do desenvolvimento ao longo da vida. Propriedade de diante de situação nova, desafiadora de mudar e se moldar ao novo formato, adquirindo nova capacidade de se situar às condições expostas, capacidade de se reinventar e ter outras competências. Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais rápido, gente, porque talvez a maioria de vocês já saiba, mas é muito bom a gente ver hoje como a física quântica, que é o pensamento mais atual que a gente tem dentro da ciência, traz para a gente essa realidade da mudança. Tudo na vida pode ser tirado de você, exceto uma coisa: a sua liberdade de escolha, como responder à situação. É uma frase de Viktor Frankl, que é muito legal, porque ele trabalhou muito com o significado. Então, tudo está nas nossas mãos, inclusive a ressignificação desse processo de vida da metanoia em diante. Então, para isso, né, isso aí, Janos é um deus grego que olha para trás e olha para frente, ele tem que estar sempre presente na nossa realidade. E a física quântica, o pensamento quântico vai nos embasar isso, que tudo na vida depende da perspectiva de quem olha. A dualidade onda-partícula do material quântico torna o relacionamento mente-corpo o mais primário do mundo e nos cerne de tudo, e nos níveis mais elevados os reconhecemos como os aspectos mental e físico da vida. É um livro muito bom, que já é de 2010, eu acho, é o Ser Quântico. Esse livro, né, são psicólogos americanos, muito bom, vale a pena também ler. Isso aí é uma realidade da física quântica, que foi aquela partícula ou é onda? É partícula ou é onda? E eles começaram a fazer experimentos, colocaram lá um átomo, um observador e o outro observador. Um viu átomo e o outro viu, um viu partícula e o outro viu onda. A mesma realidade. Então, a forma de efetivar a medição afeta a realidade, a chance de escolher.
Só há fenômeno se ele for registrado por um observador. É a consciência que causa o colapso da possibilidade em realidade. Gente, isso é fenomenal, porque a gente tem que trabalhar o nosso campo mental para a gente viver da melhor forma possível e aceitar o nosso processo de declínio, dessa entropia inegável da nossa biologia. Então, a teoria do campo quântico, o universo é um quadro vívido do fluxo dinâmico que repousa no coração de um ser indeterminado. A realidade é um labirinto móvel e indeterminado de probabilidades. Então, a realidade vai justamente depender dessa interação. É partícula ou é onda? O que eu vejo? Um céu nublado, eu posso falar, ai, que bom, vai chover. Eu posso dizer, nossa, que horrível, lá vem outra chuva. A realidade é uma, mas cada um observa de um jeito, né? E Pirandello, acho que foi no século XVI, já falou isso, assim é, se lhe parece. Gente, por isso que a gente não pode discutir. Discutir para quê? Não leva a nada. A primeira diferença que distingue uma pessoa da outra é a sua perspectiva. A gente pode falar, tentar. Fechou? Pôs barreira? Fechou a porta? Ok, tudo bem. Aceitar isso. Você só consegue ver aquilo que sua vibração se encontra. Eu acho essa imagem também fabulosa, porque a dualidade está sempre presente na nossa vida. Qual o foco que eu, né? Ou é a partícula ou é a onda? Está aí. Como é que eu vejo? Então, isso traz para nós uma consciência muito grande de como nós estamos lidando com a nossa vida. Qual o foco, né? Qual o foco que nós estamos gerindo? Quais as ressignificações que estamos fazendo? Está tudo dentro da gente. Mitch Albom é muito legal também. Ele diz: quem passa o tempo batalhando contra o envelhecimento sempre será infeliz, porque o envelhecimento é inexorável. Precisamos descobrir o que existe de bom, verdadeiro e belo em cada fase da vida. Sou todas as idades, da atual para baixo. Né? Quanta verdade também aí. E, como Dulcinea, amo Don Quixote. E a grande mensagem que ele traz para a gente também é ser um eterno aprendiz do desejo. E quais seriam os desejos? Desejos são infinitos, cada um dentro da sua história, da sua biografia, né? O importante é ser fiel a ele e vivenciar esses sonhos. Eu achei que a gente faria essa pausazinha, mas a gente já viu que vai ser só no final, né?